Mas, Bilu, você é humano? Sim, eu tenho a forma humana. Na verdade, eu sou mais evoluído que vocês, que eu estou numa dimensão, na terceira dimensão, mas um subnível mais elevado. Né, foi passando o tempo até que ele virou pra mim e perguntou: você tá me vendo? Aí eu falava: olha, eu te vejo a olho nu, mas a câmera não consegue te captar. Aí ele virou pra mim e falou: bom, então eu vou ajudar a filmadora. E foi uma coisa mágica, foi a coisa mais impressionante, que eu comecei a olhar o LCD e ele ficou nítido pra mim. Era um homem, ele estava sentado no chão, com o joelho direito dobrado e com a mão em cima do joelho. E aquilo foi surpreendente, né? Eu olhava e não acreditava. O pessoal virou e falou assim: mas a gente não tá te enxergando mais. Né? A única pessoa que estava conseguindo enxergar, na verdade, era eu, mas através da câmera, eu também não enxergava o olho nu. E ele falava: é porque eu tô usando uma frequência ultravioleta, que vocês não conseguem ainda captar. E é só pra câmera, eu tô ajudando a filmadora. Fernando está pegando o Bilu já. Não tô te vendo aqui não. Acende mais um pouquinho. Ah, tá. O objetivo não foca assim a luz física de vocês, então o Bilu vai transformar a luz nossa vibracional em uma luz física. Ah, vi. Tô te vendo. Eu sabia disso. Caraca, que legal. Mas só a câmera tá vendo, a gente não tá vendo. A gente queria te ver. Você tá agachado, Bilu? Eu? É. Estou muito parecido com vocês. Vocês estão sentados. Pode acender um pouquinho a lanterna pra baixo? Não. Não, porque ele tá numa frequência provavelmente ultravioleta, alguma coisa assim que a câmera pega, a gente não Claro. Bilu, essas ativações que tu fez ali agora, a gente recebe também? Claro. Que bom. A frequência do Bilu somente para a câmera. Vocês não enxergam quase nada. A gente não enxerga quase nada também. Olha, Bilu, eu tô te vendo, você tá com uma mão no chão, outra mão no joelho, não é isso? Exatamente. Tô vendo seus Bilu? olhos. Eu também estou vendo seus olhos. Bilu, em relação a essa frequência ultravioleta, como é que a gente pode ativar a nossa visão para poder perceber essa tua frequência? Tem a visão periférica. Meridianos periféricos vibracionais. Agora, o que me surpreendeu mais ainda é que quando depois eu peguei a câmera e fui olhar, né, eu vi a imagem dele nítida, algumas pessoas conseguem ver, nem todo mundo vê a mesma coisa, tem gente que não consegue ver com a clareza que eu vi na hora. E acho assim que ele brincou muito comigo, ele fez um jogo justamente por causa do racional. Eu consegui ver uma coisa ali, nem sei se a forma dele era aquela mesma, mas o que eu sinto é que é como se fosse um treinamento, que começou agora e que isso vai evoluir até a gente conseguir uma imagem pra gente passar mesmo, que é o que eles querem. Ele tem um controle sobre a energia dele, e quando ele quer se mostrar aos nossos olhos, a frequência que os nossos olhos percebem ou não. Eu estive num determinado momento em que algumas pessoas que foram receber dele diretamente das suas mãos um alimento específico, que é o alimento que os seres intraterrenos utilizam, que nós chamamos, eles também chamam de tabletinho, que é um alimento que tem apenas o necessário para o nosso corpo, não tem nada a mais, ou seja, tem os sais minerais, aminoácidos, tudo ali que é necessário para o alimento de um ser que está na terceira dimensão, ou seja, densificado como nós. E eles, de frente para o Bilu, receberam o tabletinho das mãos do Bilu, e me chamou a atenção que esse tabletinho mudava o sabor. O Bilu então falou na hora: pense no sabor que você quer. O alimento então transformava o seu sabor naquele do pensamento da pessoa. Eu achei isso muito interessante. No dia que eu recebi o tabletinho lá na fazenda, ele inicialmente me disse que eu deveria vê-lo e eu não conseguia enxergá-lo. Não só porque estava muito escuro, é que eu tenho dificuldade também de enxergar no escuro. Então ele falou: Aridelso, use a sua visão periférica. E eu então me esforçando bastante, ele acabou por se mostrar mesmo e eu consegui vê-lo por inteiro. Ele flutuou para que eu visse melhor, ficar maior, depois ele voltava ao tamanho normal, e a cada momento que ele fazia qualquer movimento, alguma coisa, ele falava: descreve para eles. Quer dizer, existia um grupo de pessoas na trilha que estavam próximos ao local que eu estava com ele. Ele então flutuava e falava: diz que eu estou flutuando. Aí eu falava: gente, o Bilu está flutuando. Aí depois ele voltava ao tamanho normal. Mas antes de receber o tabletinho, ele me pediu que estendesse a mão direita, eu estendi a mão para ele. Ele veio e tocou a mão dele na minha mão várias vezes, falou: estou fazendo ativação. Então me ativou a mão direita, e depois é que ele me entregou o tabletinho, ele falou: coma logo.
E esse tabletinho interessante que a princípio ele tinha um sabor de mel, coco ralado, uma coisa assim. Aí ele virou para mim e falou: qualquer sabor que você pensar, você vai sentir. E realmente foi. Tipo assim, se eu pensava em morango, vinha gosto de morango, e chocolate, vinha gosto de chocolate, mel de mel. O Bilu, ele tem a cara meio branca, assim, e a mão dele não tem nenhuma ruga. Tipo assim, ele é muito velho, mas não tem nenhuma ruga, nem essas ruguinhas que a gente tem. A mãozinha dele é uma mãozinha pequena, mãozinha como se fosse uma mãozinha de uma criança. A mão não tem unhas, os dedos não tem unhas nem rugas. Ele tocou com o dedo indicador dele na nossa testa. A mãozinha dele é a mãozinha quente, era branquinha, o rosto branco, um pouquinho de pelo no rosto, tinha uma faixa na testa, faixa branca na testa. Primeiro a gente tinha que visualizá-lo, tinha que enxergar todos os detalhes do rosto dele para poder ele passar o tabletinho. Aí ele colocou o tabletinho, disse assim, a minha mão é quentinha, uma mão pequenininha assim. Aí ele botou a mão dele em cima da minha e colocou o tabletinho. E fiquei assim cara a cara com ele, uns 20 centímetros de distância. Consegui enxergá-lo, visualizá-lo completamente. Os olhos, o rosto, o cabelo, tudo. Eu pude vê-lo quando ele apareceu uma das vezes assim. Ele veio numa bolha laranja muito grande e como o homem vitruviano, com esse desenho, ele veio com as mãos e as pernas abertas dentro da bolha e nós vimos assim perfeitamente a silhueta dele. Aí ele pousou na nossa frente, assim, desceu dessa bolha na nossa frente e nós vimos a roupa dele esbranquiçada e a testa dele também esbranquiçada. E ele falou que essas são as vestes brancas que está citado na Bíblia. Que um dia, todos nós, conforme a nossa evolução mental, nós vamos conseguir essas vestes brancas. Eu disse uma vez que ele estava com calça jeans, ele falou, não, Bilu não usa calças, Bilu usa vestimenta. Então ele estava com uma vestimenta, como se fosse uma capa escura. Eu falei, Bilu, mas a capa está muito escura, você está muito escuro. Ele falou, mas precisa, mas eu vou mudar de vestimenta. Aí ele mudou imediatamente assim para uma vestimenta cinza claro. Eu fui, descreve para ele, se eu descrevia, ele está com uma vestimenta cinza claro. Daí um pouco, eu falei, Bilu, você podia usar aquela vestimenta clara que você tem, que é muito mais bonita? Ele falou, tá bem, Bilu vai usar. Ele colocou uma vestimenta clara, uma faixa na testa, que é o sinal dos vencedores, né? Ou a túnica dos vencedores, não sei. E ficou muito bonito mesmo. Ele falou, agora descreve para eles. Aí eu descrevi, falei, agora tá bonito. Falei, fala que Bilu é bonito. Eles disseram, ó, gente, ele está dizendo que Bilu é bonito. Ele falou, não, Bilu é bonito. Eu estava num grupo de pessoas fazendo uma determinada atividade quando a gente entrou e o Bilu estava em cima de uma árvore, não estava atrás da moita, ele estava em cima de uma árvore grande e começou a conversar com a gente. Daqui a pouco, em segundos, ele desceu da árvore e ele estava no chão assim, ele era uma massa branca, ele não tinha forma humana, não tinha forma nenhuma, ele era uma massa energética branca, uma coisa que flutuava. E eu me assustei, eu disse, Bilu, o que é isso? Isso é você? Ele disse, sim, sou eu. E assim, quando ele disse, sim, sou eu, ele foi e subiu para cima da árvore de novo. Foi uma coisa muito interessante, totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver do Bilu, não é? Com essas faces diferentes, com essas, cada vez que ele se apresenta, ele está de um jeito, né? Mas eu consegui ver o Bilu fisicamente, eu já consegui. Ele é baixinho, tem 1,40 m, né, de altura. Ele é parrudo, forte, não é gordo, ele é parrudo, mas ele é largo. Ele tem um rosto meio grande, assim, meio grande. E ele é da cor âmbar, ele é assim, não é pele branca, assim, é um amarelinho, uma cor diferente, assim, uma coisa esquisita, assim, a cor dele. Ele não tem orelha, ele tem uns furinhos, assim, tem uma barbinha que é assim, ralinha, né? E o Bilu tem o seguinte, ele tem uma coisa muito engraçada, ele, dependendo de situações, ele muda a feição, ele muda o rosto, ele muda o olhar que ele tem com a gente. Às vezes ele fala com a gente com muito carinho, como se a gente fosse uma pessoa assim muito querida para ele. Outras vezes ele consegue ser mais duro, mas ele tem uma característica muito grande, ele é muito alegre. Ele deu uma aula de astronomia, falou assim de coisas que a nossa ciência ainda está estudando, e ele demonstrou ter um conhecimento muito profundo do universo e das leis universais. O que eu mais achei interessante
foi que um grupo de franceses que não falavam porra nenhuma em português, eles fizeram uma pergunta pro Bilu e ele respondeu em francês também. Eu quero com certeza desenvolver e ser poliglota que nem ele. Ele é muito engraçado, ele faz muita brincadeira com a gente se diverte muito no contato. Ele canta música pra gente, a gente canta música pra ele, ele fica brincando com a gente, chega perto, dá susto. E a gente começou a conversar, né? Uma pessoa começava a dialogar, ele respondia. E aí ele falou muito sobre alimentação, como é que seria uma alimentação adequada e mais natural pra gente, né? Falou sobre algumas coisas que iam acontecer mais pra frente, nesse ano, e que estão acontecendo mesmo. E aí ele fez os efeitos de luzes, e brincava, e aparecia pra câmera, e se mudava de um lado pro outro, assim. Bilu, pode dar um flashzinho pra te filmar melhor? Mais um pra localizar bem. Você mudou um pouquinho, Bilu. Agora sim, pô. Pô, mais uma. Pô, Bilu, você tá brincando comigo, Bilu. Agora eu te achei. Ah. Até rápido. Não faz barulho algum. Isso, verdade. Por isso vocês precisam cuidar bem do corpo, cuidar bem da mente, cuidar bem do coração, cuidar bem do estado de espírito de vocês. Nós estamos orientando vocês estão indo muito bem. E aí a gente começou a cantar músicas pra alegrar mesmo, entrar na sintonia, porque os menininhos às vezes sentem um pouquinho de medo e tudo, mas aí a gente cantou Bilu 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 Teteia, aquelas músicas mais infantis mesmo. E aí a gente viu vários flashes, assim, azuis, amarelos, pratos, a gente viu uns flashes pela mata, por toda a mata, assim. Só quem vem mesmo, vê e passa, sabe como que é, sabe? Não adianta você ver numa filmagem ou ouvir a voz, você tem que passar pela energia, passar pela presença pra você sentir o que é mesmo. Que foi uma sensação muito boa, foi muito interessante, muito importante para mim. E uma das primeiras tecnologias que ele me mostrou foi a que ele ficou grande, ele ficou com uns 2 metros de altura. Normalmente o Bilu tem 1,40 m de altura. E nesse dia ele aumentou, ele cresceu, ele ficou enorme. Ele ficou com uns 2 metros de altura. E foi muito interessante também, porque ele passou da linha do horizonte. Como ele ficou muito alto, ele passou. E o céu estava claro. Então, nesse dia, eu pude ver os braços dele esticados, assim, o corpo dele esticou. Foi muito legal de ver ele assim. E foi assim, ó, questão de segundo. Ele esticou, ficou assim uns 5 segundos, e aí ele diminuiu de novo, voltou a 1,40 m. Então, foi muito legal. Eu pedi para ele fazer isso mais uma vez, ele fez mais uma vez. E durante o contato, a sensação que eu tinha era muito boa. Porque naquele dia, estava muito frio. Então, durante o contato com ele, eu me sentia muito bem e o frio passou, aquela sensação de frio tinha passado. Depois que eu saí do contato, que eu já tinha conversado 2 horas com ele, aquela sensação de frio, assim, do ambiente começou a voltar, assim. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção também. Até ele falou que ia ficar pesadão enquanto a gente estava conversando. Daí, a hora que ele falou isso, ele iria se densificar, né? Que até então ele estava num corpo, mais, acho que energia. E nisso começou a fazer um barulho como se alguma coisa tivesse caído mesmo. E veio uns passos fortes e a gente pensou, vixe, caiu, tropeçou. Foi muito engraçado que a gente até saiu cantando Bilu Bilu Teteia, né, rindo, porque a conversação com ele foi muito engraçada. O contato que mais me marcou foi o contato que nós tivemos, onde ele chamou as crianças e nós ficamos aguardando e ele fez flashes luminosos, flutuou e apareceu fisicamente onde as crianças tocaram nele e ele tocou nessas crianças. Ele foi e energizou a mão de todo mundo que estava lá, bateu na mão de todo mundo. Aí ele flutuou de um lado para o outro. Falou, Bilu pesadão, Bilu pesando. Quando eu vi ele crescendo, ficou mais alto ainda. Mas ele era baixo, eu podia crescer e diminuir. Ele flutuou, ele estava com o pé no chão, aí ele flutuou de propósito. Eu nunca vi ninguém flutuando ainda.
A gente tava olhando pra baixo, aí vi quando o pé dele saiu do chão. Ele tem a voz de humano, a conversa é como se eu estivesse conversando aqui com você. Eles têm uma facilidade de se deslocar de um lugar para o outro, às vezes fazendo barulho, às vezes sem fazer barulho. Realmente é como se você estivesse sentado na porta da sua casa conversando com um amigo, uma pessoa que você está conhecendo. Você começa a estabelecer uma relação mesmo, é como se você estivesse conhecendo uma pessoa.